para o acesso é chegar ao Supremo Tribunal Federal, depois de 4 anos, por exemplo, um juízo sobre se política afirmativa é ou não a afirmação do racismo. Coisa que nós testemunhamos há menos de 2 semanas. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A ordem dessas palavras colocadas no texto tem por trás de si uma visão de mundo. E, portanto, a poesia que a Rosa nos trouxe tem a ver com essa ordem de palavras. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Até por mais que os tablets possam portar milhares e milhares de páginas de livros didáticos, eles não trazem a sensibilidade dos seus autores e menos ainda conseguem nos transformar apenas em pessoas que abrem e fecham janelas. Nesta condição, a afirmação do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas nos coloca de frente às nossas próprias contradições. E a retomada, talvez, na língua portuguesa, melhor da expressão colégio do que da expressão escola, inclusive pela sua origem etimológica. Tendo em vista a maêutica socrática, pessoal e individualizada, típica da escolé, e aquilo que é uma vivência conflituosa de interesses manifestos de debate permanente, que é a condição do colégio. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. E o que isso significa nos valores de convivência humana do século XXI e nas vésperas, Peter, da Rio+20, que ocorre daqui a 2 semanas, revisitando os compromissos tão poucos daquelas 27 atenções dadas na Rio 92, o significado de ter liberdade e tolerância como polos dessas condições. A coexistência sofrida e difícil entre instituições públicas e privadas de ensino naquilo que elas têm de seus fundamentos, muito mais do que das suas intencionalidades explicitadas. Em ambos os casos. Ter instituições públicas de ensino em ambiente de arejamento democrático e profusão de mudança é uma coisa. Ter instituições públicas de ensino no exercício do autoritarismo militar é rigorosamente outra coisa. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o que isso tem significado com a condição de acesso e de permanência. E de entrada dos diversos estratos sociais e dos conflitos de classe nos ambientes das aulas, sem que isso se torne invisível ou disciplinadamente silencioso. Valorização do profissional da educação escolar, afirmado deste modo não apenas na condição do magistério titulado licenciado para ensinar, mas de um conjunto profissional que, particularmente na educação integral, que passa a ter no binômio tecnologia e profissional, ou profissional e tecnológica, muito mais do que a aplicação direta e reduzida aos interesses imediatos da economia de mercado excludente, mas a afirmação de que esse profissional da educação escolar deve interagir com a multifacetada condição de realização do trabalho humano, inclusive nas relações capitalistas. A gestão democrática do ensino público na forma desta lei, da LDB, e dos sistemas de ensino. E o que isso significa? Por um lado, de tensões internas nos ambientes das organizações institucionais, nas eleições de departamentos, de direção, agora de reitoria, no caso dos institutos federais, nos processos colegiados de decisão e de representação múltipla e permanentemente dinâmica, e, por outro lado, nos vícios do exercício do poder pelo poder.
A garantia de padrão de qualidade, objeto incessante de debate. No movimento social, nós atribuímos um adjetivo à qualidade e a colocamos como qualidade social, que é muito além daqueles parâmetros aferidos pelos indicadores educacionais, no nosso caso, medidos pelo INEP a cada período, em cada etapa ou modalidade e nível de educação. Um desafio permanente entre nós, como princípio da educação, a valorização da experiência extraescolar. Isso significa também vocalizá-la, significa dispor de espaços e tempos específicos para que essa experiência que não está dentro do currículo, programada, preparada, já disponível nos tablets ou nos livros didáticos, nos ambientes virtuais da biblioteca, por melhor que ela seja, como sendo necessariamente um princípio educativo. E a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Se nós parássemos por aqui, provavelmente nessa exposição, nós já teríamos matéria para as mais de 180 mesas que estão apontadas no nosso cenário de atividades de hoje. Vou avançar. Quando nós afirmamos que a educação é um direito de todos, nós não podemos nos olvidar, como disse no início, de que todos é um indeterminado. Nós estamos falando que é um direito de todos e, portanto, é público, mas ele é também um direito subjetivo, de cada pessoa, na sua especificidade. Portanto, é por um lado de todos, por outro lado também de cada um e de cada uma. Pela primeira vez, depois de 510 anos de ocupação europeia e de institucionalização do Estado, portanto, o censo do IBGE perguntou aos brasileiros qual é a sua identidade étnica. E perguntou aos brasileiros e brasileiras que idioma falam, para além da língua portuguesa. Nós tivemos duas grandes surpresas. No Brasil se falam mais de 280 idiomas. E se afirmam etnias que até então tinham seus nomes jamais conformados. E esse censo revela a nossa enorme ignorância. Mais do que isso, o censo aferiu que nós temos populações indígenas dessas etnias em 80% das cidades brasileiras. E que, portanto, a convivência com essas etnias não é mais um objeto de curiosidade do território indígena do Xingu ou das profundezas da Amazônia. Elas estão presentes, se manifestando e lutando, inclusive, pela afirmação de seus direitos territoriais e culturais em 80% das cidades brasileiras. 510 anos. Para introduzir a pergunta sobre o idioma materno, eu era parlamentar à época, levamos 2 anos em debate com os pesquisadores do IBGE para saber não apenas o modo de perguntar, mas o que isso significaria, preocupação deles, de consequência nas análises demográficas posteriores e na conformação de políticas públicas para esse outro universo. E pela primeira vez, a autodeclaração da negritude alcançou mais de 50% das respostas. Afirmar apenas essas referências para nós tem muito a ver com o reconhecimento de quem somos. E a partir do quem somos, a que nos dispomos? Para onde nos dirigimos? A evolução demográfica geral do Brasil, este quadro aqui à esquerda não vai ser visível, aponta que nós temos hoje uma maioria feminina entre os 190 milhões de brasileiros, e se nós formos observar
o acesso à escola formal hoje uma intensa desigualdade. Embora as ações tenham sido nitidamente afirmativas. O número de crianças de 0 a 4 anos que estão hoje na população brasileira representam 3,7% no sexo masculino e 3,5% no sexo feminino, já apontando uma curva de desenvolvimento etário bastante diferente daquela que era a pirâmide demográfica típica dos países do Hemisfério Sul. E isso tem um significado muito importante para um fórum como esse, que desenha e antecipa futuros. Ao mesmo tempo, os percentuais da população de 65 anos ou mais, nós já saímos da casa de 4,8% em 91 e atingimos 7,94% no ano de 2010. O que indica que nós estamos envelhecendo. Isso pode significar muitas coisas do ponto de vista do desafio para as práticas sociais, para a convivência humana, para o desenho das famílias, para o mundo do trabalho e, portanto, para o processo da educação. O desenho que nós temos hoje é mais ou menos neste formato. E logo, logo, nós estaremos com a cintura de sexagenários. Ou seja, a formação tenderá a ser cada vez mais próxima de um barril, que, se for de um bom chope, pode trazer alegrias. Mas se ele estiver indevidamente armazenado,